futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, afirmou nesta terça-feira que vai priorizar o combate à desinformação durante sua gestão e disse que o Brasil vive um populismo autoritário, mas que a democracia vai triunfar em 2022. A declaração foi dada em uma reunião de transição da Corte com a presença dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. E apesar do populismo autoritário, a democracia vai triunfar em 2022. Chamamos e convocamos a todas e a todos que prestam relevante serviço público como integrantes do quadro funcional da Justiça Eleitoral. É com verdadeiro orgulho que nós temos a plena certeza de que esse trabalho oferta confiança e competência. Fachin tomará posse em 22 de fevereiro e deverá ficar no cargo até agosto, quando se encerrará sua passagem de 2 anos como ministro do TSE. E como noticiamos ontem aqui em Os Pingos nos Is, o Tribunal Superior Eleitoral renovou a parceria de combate à disseminação de supostas fake news com as principais plataformas digitais. O presidente da Corte, Roberto Barroso, disse querer um ambiente de debate livre e robusto, mas que preserva regras de civilidade. O objetivo da parceria, segundo o TSE, é tentar garantir a legitimidade e a integridade das eleições. Mas com você, Fiuza. Olha, são os árbitros da eleição fazendo política. O que vocês acham disso? É um ambiente seguro, eleitoralmente falando? Esses que nós vimos agora são os árbitros da eleição. E eles estão fazendo política. Isso é um discurso de pequena política. Um ministro da mais alta corte judiciária fazendo um libelo, um ataque ao presidente que, por acaso, provavelmente concorre à reeleição. É um dos participantes desta eleição que esses senhores presidem. Então, é um ambiente de idoneidade. Essa pergunta, eu não tenho mais nada a dizer sobre esse assunto. Essa pergunta tem que ser respondida pelo ministro André Mendonça, que foi indicado pelo presidente da República, que está sendo atacado de maneira panfletária por um árbitro da eleição, que é seu colega nessa corte. O que dirá o senhor ministro André Mendonça? Porque é o seguinte, Vitor, este não seria o ambiente para o debate retórico. São magistrados. Eles não deveriam estar fazendo esse tipo de alegação, esse tipo de juízo alegórico, populismo autoritário, né? Isso é uma retórica vazia. Agora, e ele é um petista, né? O Luiz Edson Fachin é um petista. O populismo autoritário fez o líder dele, que é o Lula, que roubou o país usando um populismo autoritário. Agora, esse não seria, né, o foro correto para esse tipo de debate, como frequentemente comenta o Zé Maria, que isso no máximo, um discurso de um deputado, de um representante de partido. Esses são juízes fazendo esse papel. E aí, quando esta instituição passa a funcionar dessa maneira defeituosa, é claro que tem que vir a revisão. É claro que tem que vir o contraponto, o contraste. Então, nós estamos perguntando aqui, senhor ministro André Mendonça, o senhor está de acordo com o tipo de posicionamento político contra o presidente, contra o governo federal, interferindo na harmonia eleitoral do seu colega? Senhor Cássio Nunes Marques, indicado também por esse presidente, o senhor sanciona isso? Porque atualmente é isso. Se ninguém fala nada, eles vão seguindo nas lives, com os checadores, com a milícia do amor, com o consórcio do fim do mundo, aquela coisa. E ninguém se mete. E o outro chamado que eu faço é o Senado Federal. Então não tem ninguém no Senado Federal preocupado, minimamente preocupado com esse tipo de conduta de um ministro que é árbitro da eleição,
fazendo política a céu aberto. A céu aberto é licença poética, porque eles nunca estão a céu aberto, eles estão sempre a céu fechado, e muito fechado. Eventualmente, eles estão no subterrâneo daqueles corredores que eles têm. Eles vivem uma realidade paralela, mas eles interferem na realidade lá do lado de fora. Então, no Senado não tem ninguém para subir na tribuna e dizer que isso não pode ser assim, que o país, que o parlamento, que a democracia não pode transigir com esse tipo de conduta de um ministro da mais alta corte? Ou nós vamos ficar falando aqui e esses personagens que são investidos de poder, que ganham, inclusive, para isso, do contribuinte, vão permanecer em silêncio? Augusto. Bom, é o que fazem... protestar contra isso é o que fazem vozes solitárias, né? Ontem, no programa, no Direto ao Ponto, o senador Lazier Martins, ele falou claramente que os ministros estão se portando de uma maneira fora da lei. O caminho que eles seguem é fora da lei. É disso que se trata esse bando aí. Pois bem, o Edson Fachin, às vésperas da indicação, defendia a candidatura da Dilma publicamente, em nome dos advogados lá de Curitiba, do Paraná, e apoiava o MST. Ninguém muda de ideia, ninguém vê a luz ou cria juízo depois dos 50 anos, ou até menos. Depois dos 40 anos, isso não acontece. Ou talvez essa idade ainda deva ser reduzida. O Fachin vai mudar de ideia porque eu me senti um perfeito idiota quando ele anunciou a anulação dos processos do Lula. Pelo seguinte, eu me indispus aí com o senador Álvaro Dias, que foi o seu principal cabo eleitoral do Senado, quando o Álvaro Dias me dizia, eu me relacionava bem com ele. Ele dizia, olha, vocês vão ser surpreendidos pelo Fachin. É um homem... É um libertário, a favor da democracia, etc, etc. Ele está falando agora de populismo autoritário. Como lembrou o Guilherme, existe alguém em que essa definição se aplica tão adequadamente como Lula? Não é o Lula, o populismo autoritário, mas a democracia vai vencer. Mas como democracia? Pode falar em democracia? Um juiz que atentou contra o regime democrático ao enganar, eu estou entre os iludidos, ao enganar por mais de 2 anos as pessoas que viam ele tratando corretamente as descobertas e as denúncias da Lava Jato. E condenando Lula, respaldando as denúncias e tal. Ele estava preparando o momento em que ele diria, foi tanta surpresa, que ninguém entendeu que ali começava o velório da Lava Jato. Aí disse, não é para ser julgado em Curitiba, porque a maioria não quer. É para ser julgado em outro lugar. Quer dizer, foi de um cinismo que o Brasil ficou tão perplexo com aquilo que demorou para acordar para a figura do Edson Fachin. É um farsante. É um farsante. Tá? Eu queria também, entre outros, como lembrou bem o Guilherme, quero saber o que pensam os ministros indicados pelo Bolsonaro. E quero saber o que pensa o senador Álvaro Dias. Não tem nada a dizer? O partido dele apoia a candidatura do juiz da Lava Jato, do Moro. Não tem nada a dizer quanto ao que o Fachin fez e continua fazendo. Ele não tem autoridade para falar em democracia, porque quem liberta um ladrão para ser candidato à presidência num país democrático quer mais é que essa democracia seja destruída. José Maria Trindade, 2 minutos, O ministro Edson Fachin tem agora a responsabilidade de dizer onde estão esses movimentos autoritários, né?
Pela Constituição brasileira, não existe o poder moderador no Brasil, ou seja, não existe aquele absolutista rei que vai dar a última palavra. Mas alguém tem que dar a última palavra. E a Constituição não é o Supremo, não, a Constituição definiu que o Supremo é o órgão máximo de decisão, mas na democracia brasileira, esse processo reinicia-se se houver no Congresso Nacional essa decisão. Então, se não é o poder moderador, se o Supremo dá ali o último julgamento, não significa a última palavra. Aí o Congresso pode iniciar uma mudança na Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o responsável pelo controle constitucional. Autoritarismo é contra a Constituição. Então, o ministro Edson Fachin ficaria no dever de dizer: o ato autoritário é este e o que está provocando esse autoritarismo é este, e julgar e condenar. É por aí. Depois o Congresso Nacional pode mudar a Constituição, mas é por aí. Ficar soltando essas palavras, fazendo insinuações de movimento antidemocrático, de dizer que há um populismo, isso é, sim, uma ação de política e de deputado federal ou mesmo qualquer político, nem precisa ter mandato, né? Agora, quem faz o controle constitucional, se tem esta certeza, se tem essa convicção de um ato autoritário, ele deve exatamente punir. E veja bem, é preocupante, porque está se criando no mundo jurídico um grupo hostil ao presidente Jair Bolsonaro, exatamente num momento importante para o país onde acontecem as eleições, né? Oceana, 2 minutos. Engraçado, né? Eles falando ali em populismo autoritário. Se a gente, né, colocar os olhos no retrovisor aí e olhar o que essa composição do STF tem feito, o autoritarismo ali mostrado, né, à luz do dia, às claras, diretamente para os brasileiros há alguns anos, né? Lewandowski, por exemplo, amigo da família Lula, rasgou a Constituição no impeachment da Dilma Rousseff, Toffoli, advogado do PT, Gilmar Mendes ali com dezenas e dezenas de ligações para Aécio Neves. Aí você vê sentado ali na mesa Barroso, que tem a cara de pau de dizer que voltaríamos para cédulas de papel dentro do debate ali público e importante sobre as urnas eletrônicas, da próxima camada de transparência que a sociedade estava pedindo, e ali Alexandre de Moraes detendo cidadãos americanos com processos inconstitucionais, prisões de ofício inconstitucionais, pedindo à Interpol que casse jornalistas brasileiros aqui nos Estados Unidos. Ou seja, o autoritarismo, nós já estamos vivendo, né, há muito tempo aí o que essa composição do STF tem feito. Agora, dentro da lista de pessoas que temos perguntas, como o Augusto e o Fiuza colocaram, né, o Cássio Nunes e o André Mendonça, fica também aqui o questionamento para o presidente do Senado, né, o Rodrigo Pacheco. E aí, senhor Rodrigo Pacheco, o que o senhor acha sobre isso? O senhor, como homem eleito, um oficial eleito aí diretamente, né, pelo povo, o senhor vai abrir as redes sociais para que possamos questionar esse tipo de pergunta para o senhor? E aí eu volto para o ministro Fachin, a mesma frase que ele usou, que apesar do STF cometendo essas atrocidades todas contra o Brasil, apesar do populismo autoritário do STF, a democracia vai triunfar em 2022.